Somos gratos ao Senhor Jesus pela vida, pela comunhão do Espírito Santo, por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele foi, por aquilo que Ele será eternamente na minha e na tua vida. Amém? Amém. Graças a Deus. Quero cumprimentar os meus irmãos, nossos amigos que estão aí do outro lado, que você possa receber aí na tua casa. Não sei se você está trabalhando, está na casa, mas que você possa receber o toque do Senhor na tua vida. Que você possa receber a visitação do Espírito Santo em todas as áreas que você está precisando nesse momento. Amém? E que a igreja aqui reunida, aqui no Tempos de Restauração, possa receber aquilo que o Senhor Deus tem para nós nessa noite. Amém, Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Eu quero que você abra a palavra de Deus comigo, que está lá em Mateus. Mateus capítulo 3. Glória a Deus. Mateus capítulo 3. Todos acharam? Amém? Amém. Mateus capítulo 3, do verso 1 ao verso 10, que diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Se você quiser colocar um título para essa palavra, você pode escrever assim: sensíveis à voz. Amém? Sensíveis à voz. Irmãos amados, nessa noite nós vamos meditar um pouquinho como igreja naquilo que o Espírito Santo tem falado ao coração da igreja. Não apenas desta congregação, mas ao coração da igreja. A igreja do Senhor Jesus na terra. Queridos, temos vivido dias muito difíceis nessa terra. Dias de muitas decisões que, como crentes em Jesus, nós devemos estar muito bem alinhados
com a vontade de Deus, com o querer de Deus, para nós não cometermos um erro que talvez não tenha mais volta. Então, queridos, eu quero dizer para vocês nessa noite, igreja aqui, e você que me ouve aí do outro lado, eu quero dizer para vocês, irmãos, que nós somos a igreja, nós somos a voz que clama no deserto. Eu não sei se vocês entendem dessa forma, mas hoje pela manhã, quando eu meditava nas Escrituras, nesta passagem de João Batista, Mateus 3, o Senhor falava fortemente ao meu espírito: você é a voz que clama no deserto. Igreja, quão temível é quando a gente entende aquilo que o Espírito quer dizer, aquilo que o Espírito quer ensinar. Quão maravilhoso é quando nós, como igreja, como servos do Deus Altíssimo, como filhos de Deus, entendem aquilo que o Espírito está falando ao coração da noiva, ao coração da igreja. Irmãos, é muito sério o que nós temos vivido nesses últimos tempos. Muitas incertezas no coração de muitos crentes, de muitos que se dizem chamados pelo nome do Senhor Jesus. Nós temos visto pessoas muito duvidosas da capacidade do nosso Deus de agir nas circunstâncias, infelizmente. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, aqui nesse Mateus capítulo 3, o último verso ali que nós lemos, que diz assim: já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Queridos, o que é esse verso aqui? Esse verso aqui é uma palavra de juízo, Marlene. É uma palavra de juízo, irmã Celi. É uma palavra de juízo, Rebeca. É uma palavra de juízo, pastor, para os nossos dias. Irmãos, como dizia o nosso pastor ontem no grupo familiar, que por sinal estava maravilhoso, né, irmãos? Glória a Deus, muito bom. Onde nós estudamos a primeira epístola de João, né? Muito bom mesmo. E o pastor falava da questão dos processos e daquele que tem fugido do processo. E realmente, muitos crentes têm fugido do processo, têm fugido do juízo. Ah, pastora, mas juízo, essa palavra juízo é muito forte. Deus é amor. Que juízo é esse que as igrejas pregam? Que juízo é esse que os crentes tanto falam? Irmãos, o que é juízo? Juízo é julgar, juízo é discernir. Será que nós estamos discernindo o tempo que nós estamos vivendo hoje, agora, como crentes em Jesus? Será que eu e você temos ouvido a voz? Será que os nossos ouvidos têm sido sensibilizados pelo Espírito Santo a tal ponto de nós entender o processo que nós estamos vivendo? Irmãos, não tem como ter o melhor de Deus sem nós passarmos pelo processo. Não tem como. Nós não podemos fugir.
Nós não podemos fugir. Verdadeiramente, para nós passar por esse processo, nós precisamos estar firmes. Nós precisamos estar apegados a essa palavra, que é viva, que é eficaz, que muda a história, que muda comportamento, que muda situações, que muda pessoas, quando se deixa ser mudada. Aleluias! Eu não sei se vocês entendem dessa maneira, mas nós precisamos entender de uma vez por todas aquilo que Deus requer de nós hoje. Jesus requer de nós, igreja, hoje, uma postura de filhos do reino. Só que eu quero explicar uma coisa para vocês. Nós ainda moramos na terra. Nós ainda moramos na terra. Mas nós fazemos parte do reino dos céus. Mas nós ainda moramos na terra. E Deus nos deu a capacidade de entender, de compreender e de decidir o melhor para as nossas vidas. Não é verdade? Então, como cidadãos dos céus, mas que ainda vivemos nessa terra, nós precisamos ter uma postura de filhos de Deus. Filhos de Deus. Irmãos, eu fico muitas vezes pasma com certas coisas que a gente ouve por aí. Coisas que estão tão visíveis aos nossos olhos. Mas parece que o inimigo das nossas almas, parece que trouxe uma cegueira tão profunda, uma surdez tão tremenda, que as pessoas não conseguem enxergar que o certo para elas é o errado. O que é isso, igreja? É a cegueira espiritual deste mundo. Aleluias! Jesus requer de nós hoje uma postura. Irmãos, nós ainda vivemos neste mundo carnal. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós não podemos ser omissos à voz de Deus. Não podemos. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos omitir aquilo que está bem diante dos nossos olhos para nós enxergarmos. Pastora, você está falando a respeito da nossa nação? Sim, eu estou falando do posicionamento do verdadeiro cristão, do verdadeiro crente, do verdadeiro que declara a palavra de Deus com a sua boca. Eu estou falando que a postura nossa hoje tem que ser diferenciada. Nós precisamos fazer, igreja, nós precisamos fazer a diferença. Não de palavras, porque eu tenho visto muitas pessoas mesmo, só palavras. Palavras e palavras, mas na hora de decidir, na hora de obedecer um comando, na hora de ouvir a voz do Espírito Santo, na hora de ouvir o conselho do justo, prefere não ouvir e fazer aquilo que a sua mente projetou para fazer. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. Porque tem coisas, igreja, que não volta mais. Não volta mais. A palavra do Senhor lá em Eclesiastes capítulo 3 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu. Há tempo para todas as coisas. Igreja, há tempo para tudo. E tem coisas que veio, passou, não volta mais. Não volta mais. Então nós precisamos ser hoje.
Nós precisamos ter a postura hoje de verdadeiros homens, de verdadeiras mulheres de Deus, não de lábios, não de boca, mas de postura. Pastora, o que é um homem e uma mulher de postura? São um homem, uma mulher de postura que fala a verdade, não de palavras, mas que age dentro da verdade. Glória a Deus. Aleluias. O Senhor é bom. Amém? Aleluias. Queridos, muitas vezes eu ouço muitas pessoas dizerem assim: mas Deus é amor, e Deus jamais trará juízo na vida de alguém. Eu quero dizer para os crentes que não estudam a palavra, eu quero dizer para aqueles crentes que talvez só usem de palavras, mas não conhecem a verdade da palavra de Deus, eu quero dizer que Deus, ele se move por legalidades. Deus, ele se move por princípios. Não tem como ser diferente. Não tem. Eu não posso mudar os princípios da palavra de Deus. Deus é amor, claro que é. Ele me ama, ele te ama. Ele nos amou tanto que hoje nós estamos aqui, não é verdade? Mas ele se move por legalidades, por princípios. E isso não tem o que dizer contra isso. Não tem. Lá em Deuteronômio 8, diz assim, que é um texto que fala quando Deus provou o povo no deserto. E o Senhor, ele pôs os filhos de Israel à prova no deserto por 40 anos. Se você for ler todo o texto lá, agora não tem como nós lermos, mas se você for ler, você vai ver. Aí você diz assim: mas se o Senhor colocou aquele povo à prova no deserto por 40 anos, aquele povo não era um povo eleito? Não era um povo que tinha promessa? Claro que era. E por que Deus colocou aquele povo no deserto 40 anos? Porque eles preferiram ouvir não a voz daquele que conduzia eles, não a voz de Deus, não aos comandos de Deus, mas eles não aguentaram esperar e começaram a fazer uma burrada atrás da outra, levantando deuses que não eram o nosso Deus, que não eram o Senhor. Se Deus colocou aquele povo à prova, que dirá nesse tempo? Deus é amor, mas se for preciso nós vamos passar. Vamos passar por esse processo. Vamos passar pelo juízo. Eu não quero. E eu acredito que você também não quer. Mas Deus, ele só fará se eu e você, igreja, preste bem atenção nisso. Se eu e você fizermos a nossa parte. Aleluia. Glória a Deus. Deus não fará nada se nós não fizer a nossa parte. Glória a Deus. Irmãos, nós não servimos um Deus de fábulas, um Deus de mágica, né? Pirlim, pim, pim, apareceu tudo pronto. Não, há um processo, há uma carreira, né? Há uma carreira, é caminhando, é andando, é prosseguindo, é correndo, como diz o nosso pastor, é uma maratona. É uma maratona, nunca parando, nunca parando. Uma hora mais devagar, outra hora mais rapidinho, mas é a maratona. Esse é o processo. É você continuar. Aleluias! Aleluia.
Irmãos, aquele povo, ele andou no deserto 40 anos, porque eles não foram leais, essa palavrinha, leais, à voz de Deus, à voz dos profetas. Pastora, por que você leu Mateus 3? Porque essa palavra aqui é muito séria, de João Batista, aonde no capítulo 3 de Mateus, verso 2 diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aí o 3 diz assim, lá na última parte: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Igreja amada, o que eu e você temos feito nessa terra? Preparando, Sheila, o caminho do Senhor. Aleluia. Preparando. A nossa estadia aqui não é vir num culto. Não. A nossa missão aqui na terra, igreja, é muito árdua, é muito séria. Nós estamos preparando o caminho do Senhor. Aleluia. Oh Deus, o Senhor é bom. Aleluia. Oh papai, igreja, todas as vezes que nós formos desleais à voz profética, nós vamos sofrer. Nós vamos sofrer. Todas as vezes que a deslealdade entrar no meu coração, no teu coração, nós iremos sofrer. Pastora, Deus é amor. Sim, Deus é amor. Ele me ama, Ele te ama. Mas Deus cumpre princípios. Deus se move através de legalidades. Aleluia, amém. Oh, aleluias. Queridos, nós fomos escolhidos por Deus com um propósito tão lindo. Um propósito de dar frutos. De dar bons frutos. Bons frutos. Aleluias. Lá em Gálatas 5, 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Você pode repetir comigo? Contra essas coisas não há lei. Irmãos, isso aqui é muito sério. Nós fomos escolhidos por Deus com um propósito de dar frutos. Frutos bons. Não é fruto podre. O fruto podre você joga. Você joga. Irmãos, essa semana eu tive uma experiência que ninguém sabe, só eu vi. E eu me recordo agora de uma experiência que eu tive. Eu comprei uns tomates, e eu gosto de comprar aqueles tomates que não são nem muito maduro e nem muito verde. E eu gosto de deixar ali na fruteira, junto com as frutas. E eu me lembro que eu comprei uns tomates bem lindo mesmo, firmes. Eu sou muito chata no escolher as verduras, bem firme, bem saudável, era aquele tomate bonito mesmo. E eu me lembro que eu deixei ali, estava já madurinho, e essa semana eu fui fazer uma comida para o pastor, e eu fui pegar um tomate. E quando eu peguei aquele tomate, um deles, estava podre. Em cima estava perfeitinho, mas o restante assim já estava caindo na fruteira, porque estava podre. Era um tomate lindo, Marlene. Como que aconteceu aquilo, eu não sei dizer para vocês. Porque não era para acontecer.
porque ele não tinha nenhum resquício de batido, de nada. Ele era um tomate perfeito. Mas simplesmente ele estava podre. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, irmãos, que às vezes não basta ter uma aparência. Nós temos que ter essência. Não é só falar. Falar todo mundo fala. Nós precisamos literalmente dar bons frutos e frutos de arrependimento. Aleluias! Aleluia! Oh, irmãos! Oh, Deus! Queridos, meu Deus! Aqui em Mateus ainda, verso 7, o verso 19, diz assim, Mateus 7, 19, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. E o 20 diz assim, assim pois, pelos seus frutos os conhecereis. Irmãos, nós saímos um dia do Egito. Há muitos anos. Eu tive minha experiência com Deus. Você teve a tua experiência com Deus. Quando você disse, chega dessa velha vida, eu quero uma vida nova com Deus. Nós saímos do Egito. Mas eu quero dizer para vocês que nós ainda estamos no processo. O Senhor ainda trabalha no meu coração e no teu coração para transformar. Sabe aquela velha vida que muitas vezes nós deixamos lá há anos, mas que às vezes parece que quer voltar? Nós ainda estamos no processo. Nós não somos perfeitos. Irmãos, aqui na terra não tem perfeito. Não tem presidente, governador, vereador, deputado que seja perfeito. Isso não existe. Só existe um homem que caminhou na terra. E o nome desse homem é Jesus Cristo de Nazaré. Que caminhou, foi crucificado, mas não tinha pecado nenhum. Mas nós precisamos entender que aquelas pessoas que Deus trouxe estão pautados mais perto da palavra de Deus, dos princípios de Deus. Nós não podemos nos enganar. Nós precisamos verdadeiramente entender que esse processo que o nosso Deus tem permitido nós passar na terra é para o nosso crescimento. É para a nossa conquista. O que esse processo está querendo dizer para nós hoje? Ele está dizendo que é um processo de continuar, não de olhar para a direita, nem para a esquerda, e muito menos parar, e muito menos olhar para trás, mas olhar para o alto, porque do alto vem o nosso socorro. Aleluia. O salmista disse, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, que fez a terra. Aleluia. Ô igreja, eu e você estamos no processo, porque moramos na terra, somos seres humanos,
Mas temos o Consolador, que é o Espírito Santo, que nos consola, que nos conforta, que nos ajuda. Que quando estamos desanimados, que quando estamos sobrecarregados, que quando estamos cansados, Ele diz: levanta, a tua jornada ainda não terminou. Irmãos, o Espírito de Deus, Ele tem falado a esta casa, a igreja na terra. Ontem eu dizia lá no grupo familiar, Deus tem ouvido o clamor da igreja. Deus tem ouvido o clamor do justo. Só que mesmo nós orando, pastora, vamos deixar na dependência do Espírito Santo. Vamos deixar na dependência de Deus. Sim, queridos. Mas a minha parte, a tua parte, Ele não vai fazer. Jesus já pagou o preço que nem eu e nem você poderia pagar jamais, que foi morrer numa cruz do Calvário, que foi se entregar pelos nossos pecados, pelas nossas maldições. Irmãos, aquilo que nós temos que fazer como igreja do Senhor, como pessoas, como ser humano, como homens, como mulheres, nós precisamos fazer. Deus não vai descer do céu e vai dizer: ó Marlene, você tem que fazer isso. Não. Nós vamos fazer sim, quando nós tivermos ouvidos sensíveis ao Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, Ele sensibiliza o nosso coração e os nossos ouvidos para nós ouvir aquilo que Ele quer que nós façamos. Irmãos, esse é o processo de continuar. Continuar fazendo o que, pastora? Continuar a guerra. Continuar lutando. É guerra. Na verdade, nunca deixamos de estar na guerra, né? Enquanto viver nesse mundo aqui, nós estamos numa guerra, literalmente. Porque o mal, ele quer nos destruir. Ele quer nos parar. Ele quer nos paralisar. Então nós estamos numa guerra. Desde que nós chegamos a essa terra, eu e você, nós estamos numa guerra. Nós estamos no processo. O processo de continuar. Não é tempo de fugir. Tenho visto muita gente fugir porque tem medo do juízo, tem medo do processo, então é melhor fugir. Sabe aquela pessoa que não gosta de comentar com você certas coisas? Porque não é maduro. Aí não tem a sensibilidade do Espírito para ouvir a opinião contrária, a opinião daquela pessoa. Irmãos, nós precisamos ser crentes maduros. Chega! Nós não somos mais criança. Nós não somos mais criança. Nós estamos no processo, mas o processo está aqui, ó. Continuar, caminhando, alinhando a nossa vida, nos alinhando, nos arrependendo, nos quebrantando, nos amadurecendo a cada dia, sem retrocessos. Sendo maduros para ouvir a opinião das pessoas. Queridos, Deus se move por legalidades. Amém? Amém. Deus se move por princípios. Glória a Deus. Amém. Precisamos ser sensibilizados com a voz profética. Ô igreja, como nós precisamos ser sensíveis. Como nós precisamos ouvir
E eu quero dizer outra coisa. Você que ora, você que clama, acredite na oração que você faz. Irmãos, muitas vezes a gente ouve pessoas falando que oram, mas não acreditam na capacidade de Deus fazer alguma coisa nova na vida dessa criatura. Deus, Ele faz. Aleluia. Deus, Ele age. Deus, Ele opera. Ele só precisa de um coração aberto para entrar. Ele só precisa de uma boca para adorá-lo. Ele só precisa de ouvidos sensíveis para ouvir a voz dele. Pastora, mas eu não ouço a voz de Deus. Mas você tem um líder. E se o teu líder é um homem de Deus, se a tua líder é uma mulher de Deus, você vai ouvir a voz de Deus, você vai obedecer os comandos e as coisas vão dar certo. É como nós falamos lá em casa para os nossos filhos. Se vocês obedecerem, desde quando eles eram criança, se vocês obedecerem, vocês só têm a ganhar. Vocês vão ser muito abençoados. Ah, pastora, mas eu conheço pessoas que não são crentes, que não servem a Deus, mas que são bons trabalhadores, que são pessoas boas. Sim, eu também conheço muitas e muitas pessoas dessa forma. Mas Jesus, Ele conta comigo e com você para trabalhar dentro desses processos e no coração dessas pessoas. Irmãos, tem pessoas boas, pessoas que não são má, não, são pessoas boas, dignas, mas precisam de Jesus, assim como eu e você. Eu dizia para uma moça que chegou aqui, estava aqui, eu e o pastor, aí chegou uma moça, entrou por aquela porta, e ela começou a contar a história dela, e ela estava vendendo pastel, e aí eu comprei o pastel dela para abençoar ela, porque ela disse que não tinha vendido nenhum. E eu falei para ela ali na porta, ela disse, eu trabalhava na escola dominical, hoje eu estou afastada dos caminhos do Senhor. Se via que era uma moça entendida. Aí o que eu disse para aquela menina? Eu disse, olha, volte para Deus, enquanto é tempo. Eu disse para ela, volte para Deus, porque talvez amanhã você não tenha a mesma chance. E eu ainda disse, a nossa vida é pautada em Deus, e mesmo assim nós passamos por circunstâncias difíceis da nossa vida. Imagine quem não tem Deus no seu coração para governar a sua vida. Irmãos, Deus nos governa quando nós deixamos. Deus não é um manipulador, Deus é um orientador que vai colocar eu e você no lugar certo. Só que Ele só vai colocar se eu e você deixar. Se eu e você permitir, se eu e você falar, Deus, pode entrar, pode mexer, pode fazer, pode realizar, eu vou deixar. É o processo. Esse é o processo.
Ele não faz isso para nos manipular, para judiar, para nos entristecer. Não, Ele é justiça. O nosso Deus é poder, o nosso Deus é força. A nossa força vem dEle, a tua força vem dEle. Nós não somos nada sem esse Deus. Mas o que eu tenho que fazer aqui na terra, eu quero que vocês saiam daqui hoje. E você que me ouve, eu quero que você preste bem atenção nisso. Nós vivemos na terra. Nós somos seres humanos aqui na terra. Nós não somos ET. Nós somos homens e mulheres com condições de decidir as coisas boas ou as coisas más. A escolha é minha e tua. Igreja, precisamos nos posicionar como verdadeiros cidadãos dos céus. Pastor, ainda não moramos no céu. Sim, moramos na terra. Moramos nessa terra. Temos a esperança de um dia morar na cidade santa. Aleluias. Mas ainda não moramos. Ainda estamos na terra. E nós precisamos fazer a nossa parte para que Deus possa trabalhar e agir. Pastora, por que Deus ainda não fez muita coisa na terra ao nosso favor? Porque muitos ainda não deixaram. Porque, como eu disse, Deus se move por legalidades e por princípios. Isso nunca vai mudar. Deus tem o tempo. Ele teve tempo. Quando Ele criou tudo, Ele fez tudo certinho. Tudo certo, no dia certo. E com nós não é diferente. A decisão é minha e a decisão é tua. Vivemos na terra como homens e mulheres e precisamos e fomos escolhidos sim por Deus com o propósito de dar bons frutos. Perfeitos, pastora? Não! Bons frutos, dignos de arrependimento. Quando eu pecar, quando você pecar, quando você fizer uma coisa errada, quando eu fizer uma coisa errada, nós podemos nos arrepender e o nosso Deus de amor, Ele vai nos perdoar esse pecado. Se houver arrependimento na nossa vida, no nosso coração. Aleluias. Estamos num processo, igreja. E que processo? Que processo árduo. Que as coisas certas hoje viraram coisas erradas. Que muitas vezes nós não temos mais o direito de opinar em certas coisas. Mas, igreja, não sejamos omissos. Não sejamos omissos. Não vamos nos calar naquilo que Deus tem falado ao coração da igreja nessa terra. O Espírito do Senhor tem falado. Não só aqui na congregação. O Espírito do Senhor, Ele tem falado nos 4 cantos desta terra. Ele tem falado. Ele tem alertado. Ele tem chamado. Ele tem orientado. Ele tem mostrado. Nós precisamos estar disponíveis. Igreja, quando os crentes em Jesus estiver mais disponíveis para Deus, grandes proezas, grandes obras Ele fará, muito mais, aquilo que os nossos olhos nunca enxergaram, aquilo que os nossos ouvidos nunca ouviram, Ele vai fazer. Mas precisamos estar disponíveis
quero dizer para você, você consegue. Você consegue. Se você estiver disponível, mesmo fraco, mesmo desanimado, mesmo se sentindo a pessoa mais derrotada nessa terra, se você estiver disponível, o Senhor entrará com a providência. O Senhor entrará com o sustento. O Senhor entrará com a força. O Senhor entrará fortalecendo da cabeça a planta dos teus pés. Fortalecendo a tua fé. Pastora, eu não tenho mais fé. Eu não consigo mais clamar. Eu não consigo mais orar. Peça para Deus fortalecer a tua fé. Diga a Deus, eu quero ser uma boca profética nessa terra. Eu quero ser a voz que clama no deserto como João Batista. E nós somos a voz que clama no deserto. Sim, você é lá dentro da tua casa, lá dentro do teu trabalho, nas ruas quando você passa, você é a voz que clama. Eu sou a voz que clama. Irmãos, nós temos mais poder do que vocês imaginam, porque Deus tem nos dado esse poder, Deus tem nos dado essa autoridade. Nós precisamos usar essas armas que Deus tem nos dado. Nós precisamos. A nossa arma poderosa chama oração, oração, súplica. Ô igreja, vamos nos levantar e vamos crer que Deus fará. Deus fará. Deus fará. Aleluias. Oh glórias. Aleluias. O Senhor é bom. Produza frutos dignos. Produza. Seja um produtor de bons frutos. De bons frutos. Aonde você chegar. Não de palavras. Tenho visto muito crente aí. Só com falar. Não. Como diz o nosso pastor. Atitude. Atitude. E atitude, quando nós tomamos, o que acontece? Nós saímos do lugar. Nós damos o primeiro passo. Né? Assim Deus vai fazer proezas. Assim Deus vai agir. Eu creio no agir de Deus para esta terra, para essa nação. Eu creio num grande avivamento. Nós temos promessa, igreja. Nós temos promessa de um grande avivamento, onde as pessoas serão libertas de todo o cativeiro, de toda a escravidão do inferno. Mas eu e você precisamos fazer a nossa parte. Isso ainda não aconteceu, porque muitos crentes são omissos, estão passivos. Como diz o ditado por aí, estão em cima do muro. Ah, não vou falar tal coisa na igreja, não vou ensinar aquela outra coisa, porque o que com os irmãos, as pessoas vão pensar. Igreja, se nós somos a voz que clama, a nossa boca precisa se abrir e falar. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Cristo te libertou, você é livre. E a verdade precisa reinar no nosso coração e na nossa boca. A verdade do céu no meu coração, nas minhas atitudes, na minha vida. Amém, queridos? Amém. Que Deus te abençoe.
Que Deus te guarde. Você que está aí me ouvindo, Deus abençoe a tua vida. Não seja uma pessoa omissa, mas seja uma pessoa de palavra, uma pessoa leal, uma pessoa de princípios. E você vai ser bem sucedido na tua carreira nessa terra, no teu processo. Aleluias.